Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia. Vamos dizer amém às nossas orações e vamos colocar em pé. Glória a Deus. Que dia maravilhoso, né? O Senhor limpou toda aquela poeira, aquela sequidão, mandando a chuva e falou, aí eu vou mandar um friozinho também para vocês se deliciarem. Então Ele faz tudo por nós, né? Deus seja louvado. Dê um bom dia para o teu vizinho assim na paz de Cristo. Paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Eu vou, antes de orar, vamos ler um versículo, dois versículos, melhor dizendo, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, que tem tudo a ver com o nosso louvor que vamos entoar nesta manhã, que é o exilado. Então, aos Hebreus capítulo 11, o versículo 9 e versículo 10. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós estamos momentaneamente exilados. Daqui a pouquinho nós vamos ir para a nossa pátria celestial. Então, aos Hebreus capítulo 11, versículo 9, diz: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Esse aqui é o relato do nosso pai na fé, por nome de Abraão, e ele peregrinou, ele se sentia como um peregrino, e assim também nós devemos nos sentir, peregrinos em terra estrangeira. Essa terra aqui não é nossa, nosso estado final. Nossa terra prometida é a Nova Jerusalém. E vou chamar o Jacó então para nós louvarmos. Faz tempo que a gente não louva o hino 36 da harpa cristã, cujo título é O Exilado. O Exilado. E a cidade da qual nós estamos indo é a que está também aos Hebreus capítulo 2 e versículo de número 25. Glória a Deus. Melhor dizendo, versículo 22 a seguir diz: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Era assim que Abraão via. Ele não se via nessa cidade aqui. Ele se via lá na cidade, lá no monte Sião. A cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. O que é que tem lá? Lá tem incontáveis hostes de anjos. O que é que tem lá? Lá tem uma universal assembleia de todos os santos. Pessoas que acreditaram no sacrifício de Jesus e morreram ou foram arrebatados, estão lá. O que é que tem lá? Tem a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O que é que tem lá? Tem o nosso Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e ao Senhor Jesus, que é o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel. Abel, quando foi morto por Caim, morreu aqui na terra, o sangue dele fala. Abel, quando morreu aqui, ele acendeu lá em cima. Então, o sangue dele aqui na terra falava: Senhor, salva o meu irmão, porque o lugar para onde eu vim aqui é um lugar tão maravilhoso. Salva o meu irmão. Por outro lado também, Deus, eu quero a sua justiça, porque fui ceifado. Mas aonde eu cheguei aqui é tão bom, tão maravilhoso, eu peço ao Senhor, salva o meu irmão. Salva o meu irmão Caim. Aí quando diz que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel queria justiça e também queria que Deus salvasse o irmão dele. O sangue de Jesus quer a justiça, mas quer que seja salvo todos os seres humanos. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. E é para este lugar que nós estamos indo. Essa linda cidade. Eu não sei se alguns de nós vamos primeiro, através da morte física,
ou se vamos todos juntos no arrebatamento. Maravilha é todos juntos no arrebatamento. Mas às vezes ele quer abreviar alguns dias, falar, você já cumpriu, já viveu promessa, já cumpriu o seu chamado, sobe para cá. Aleluia. Mas até o arrebatamento nós temos que pregar. Por isso que ele diz, o machado está posto à raiz. Toda árvore. Diga assim, eu sou uma árvore. E quando você orar, lembra-se da raiz de Jessé e da raiz de Davi. A raiz sustenta a árvore. A raiz é Jesus. Eu sou uma árvore. Então ele está dizendo, o machado está posto à raiz da árvore. Não em Jesus, mas à raiz da árvore. Então toda árvore que não produz um bom fruto, os frutos do Espírito Santo, ele arranca e é queimado ao fogo. Então, o cristão e a cristã tem que ocupar a cabeça, vivendo as promessas e fazendo a obra. Porque se ficar inerte, com a cabeça vazia, vai dar frutos maus. O diabo coloca um monte de coisa horrível na cabeça e vai começar a fazer aquilo que é tudo errado. Aí os frutos são amargos. É mentira, é traição, é frustração, é decepção. Mas os que têm o Espírito Santo estão vivendo promessas, estão fazendo a obra de Deus na terra. Esses têm a capacidade de dar bons frutos. Quais são esses? Quando as pessoas vêm com ignorância, você é paciente. Frutos do Espírito. Quando as pessoas vêm com ódio, você vem com amor. Frutos do Espírito. Quando as pessoas tentam tirar a tua paz dos problemas, você tem domínio próprio. Frutos do Espírito. Tem aí, tem aí, tem aí. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus. Agradeça a Deus pelos frutos do Espírito. E por você ser uma árvore que dá bons frutos. Porque você continua enxertado, assim como eu, na raiz de Jessé, na raiz de Davi, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, aqui nós estamos, ó Pai. Deus nos ajuda a dar bons frutos. Pastor, eu não ando dando bons frutos, então nesta noite, ou melhor, nesta manhã, é manhã para você, é manhã para todos nós. Manhã de arrependimento, manhã de confissão, manhã de entendimento que eu fui chamado, você foi chamada para viver promessas e para fazer a obra do Senhor na terra. Porque nós estamos indo para essa linda cidade, para Jerusalém Celestial. Aleluia, Jesus. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu
para a pátria vou. Aleluia, Jesus. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel a vinda dele. É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei. Aponte alguém e diga assim, ó. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Enquanto isso, sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu, o nosso lar é no céu. Aleluia. Eu sei que as cataratas do Iguaçu é a coisa mais linda de se ver. Eu sei que as praias do Rio de Janeiro e todas as outras praias são as coisas mais lindas de se ver. Eu sei que as montanhas de Minas Gerais são as coisas mais lindas de se ver. Traz descanso para os olhos. Eu sei que os passarinhos, a vegetação, a criação, tudo isso é bonito, mas eu quero ir na Nova Jerusalém. É mais bonito. É mais bonito, Senhor, o teu céu, a tua cidade. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Aleluia. São voos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Você tem um minuto para agradecer a Deus pela sua salvação, pela salvação da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Agradecemos ao Senhor pela salvação da nossa alma, da nossa família, dos nossos filhos. O Senhor que morreu por nossos pecados, ressuscitou para nos fazer justificados. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado pela salvação. Eu tenho a convicção de que eu e minha casa seremos salvos. Deus, esse irmão, essa irmã tem a convicção de que eles e a casa deles serão salvos para a tua glória. Nós não vivemos pelo momento, nós vivemos pela fé. Nós não estamos pautados em problemas, mas nós estamos fixados como Abraão. Aguardava a cidade lá do alto, a qual Deus é o edificador, é o arquiteto, é o soberano juiz. Aleluia, aleluia. Nós iremos sim, Senhor. Nós iremos sim, ó Deus. Por isso nos ajuda a não desistir. Nos ajuda, Senhor, com teu poder. Aleluia, nos levando, Senhor, no caminho das veredas de justiça, no caminho que o Senhor preparou para que nós venhamos a andar, porque nós somos as árvores, queremos dar os seus bons frutos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, aleluia, a conduzir a nossa família, a nossa casa, a salvação do Senhor, porque, ó Deus, assim como Abraão, bem como o autor deste hino de número 36,
Tudo aqui, Senhor, tem as suas belezas. O Senhor criou as belezas para os seres humanos. Mas, Senhor, nada se compara, nada se compara. A beleza que o apóstolo Paulo viu quando foi arrebatado. Nada se compara à beleza que João viu ao escrever para nós Apocalipse. Nada se compara à beleza do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado por alegrar nossa alma. Obrigado por revigorar a nossa alma. Obrigado por avivar a nossa alma concernente à salvação que o Senhor preparou antes da fundação do mundo. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para encerrar, passarinhos, belas flores, querem me encantar. Aleluia. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Amém? Oh, que maravilha! Como é bom ser avivado por Deus através das suas fiéis promessas. Glória a Deus. Toma o seu assento. Deus seja louvado. Aleluia. Deus seja louvado. Nós vamos orar. Se tiver algum irmão que vai fazer as suas contribuições, as sua semeadura, vamos orar agora. Que o Senhor abençoe e continue a abençoar essas mãos que contribuem com as suas primícias, em nome de Jesus. Abençoe também esses irmãos que estão pela internet, irão acompanhar o estudo da sua palavra. Que o Senhor venha usar os jovens, que o Senhor venha usar o professor das crianças, o professor dos jovens, e a minha vida que estarei aqui, Senhor, junto com os irmãos, trazendo uma reflexão para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Juninho vai passar a salva. Caso esteja alguém com as suas premissas, nós vamos contribuindo. E vamos dividir nossas classes, então. Os pequenininhos vão com tia Cícera. Os juniores com a professora Marília. Os jovens com a Tami e o Diego. E os adultos vamos permanecer aqui. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós vamos continuar o nosso estudo de Romanos capítulo 4 agora, né? Finalizamos o 3, vamos ao 4. Enquanto eles vão subindo, nós vamos organizando aqui. E pedir os irmãos aí de trás para vir para frente aqui, ó, tem bastante lugar ali. Ah. Isso, que eles vão usar aí atrás para montar o café da manhã. E por falar em café da manhã, no frio o povo come bastante, né, pastor Fernando? Esse friozinho ainda. O Alexandre é igual eu, só come só aquele grãozinho. Nem no frio. Oh, glória a Deus. Deixa, só a Chayane sabe, né, Chayane? Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Como Deus é bom. Irmãos, o que tem de gente que faz aniversário em agosto, hein? Nossa, o pastor Rodrigo também, acho que é quase metade da igreja em agosto. O Val, olha só que... Dia 11 também, olha, o Alex. É. Dia 31, Juninho. Todo mundo nasceu em agosto. O Alex foi a 11. Ei, Alex, que benção. Glória a Deus, né? Deus é bom demais, nos concede anos de vida e nós vamos vivendo aí as promessas, né? Deus seja louvado. Ó, quando o Espírito de Deus me faz lembrar, eu compartilho. Como eu, coloco o seu telefone no silencioso. Se você tiver com o telefone, põe no silencioso. Porque nessa hora de culto, de palavra, o inimigo é sagaz. Ele arma uma cilada lá para alguém te ligar e perdeu. E a melhor hora é agora, aos pés de Jesus, não é? Então põe no silencioso,
Se tiver qualquer problema, Deus resolverá para nós, porque como Maria, nós vamos estar aos pés de Jesus agora. Então, aos Romanos capítulo 4, antes vocês estão com a Bíblia aberta, né? Nós vamos estudar este capítulo hoje. É lindo, viu, irmãos? Toda a Bíblia é linda, né? Eu vou pegar aqui o microfoninho roxo, né? Ah, tá ali? Tá aqui, é ok. Para os irmãos participar bastante. Glória a Deus, para dar opinião, participar. Deus seja louvado. Que o Senhor venha falar nesta manhã em cada coração, através do nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Então, só para recapitular, às vezes alguém perdeu esse... Nós estamos fazendo um estudo sobre Romanos, né? Então, no capítulo 1, principalmente nos versículos 18 a 32, Paulo traz à luz os pecados dos gentios, né? Em Romanos capítulo 2, Paulo traz à luz os pecados dos judeus, bem como expõe também a ineficácia da lei, no sentido letra, e da circuncisão, sem uma meditação no quesito pecado. Entendam bem para não distorcer o que eu estou dizendo. Porque alguém pode dizer, pastor, o senhor está dizendo que a lei é ineficaz? Calma. No capítulo 3, Paulo disserta com os judeus que eles têm vantagens no quesito lei e circuncisão, desde que eles tivessem os olhos abertos e eles tivessem visto o Senhor Jesus através da lei. E bem como eles tivessem visto a mensagem da circuncisão, uma mensagem espiritual, dos quais vão além, muito além de serem observados cegamente, sem fazer uma séria reflexão, onde chegar-se-á na seguinte conclusão: a lei, bem observada e meditada, leva a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Tudo aquilo que aqueles judeus faziam, os israelitas faziam, todos os seus sacrifícios levavam a Cristo. E a circuncisão, bem observada e meditada, mostra que quem entrega e aceita o sacrifício de Cristo através da lei, tem a graça de Deus, o qual o nosso Deus tira os excessos que trazem sujeiras do pecado através da comunhão com o Senhor, pois Cristo levou sobre si os nossos excessos e as nossas sujeiras, e nos libertou e nos purificou. Aleluia. Então, os excessos e as sujeiras dos pecados, sendo assim o justificador dos pecadores que reconhecem seus pecados e pela fé aceitam o sacrifício vicário da cruz de Cristo. Muitas pessoas querem entender o que é sacrifício vicário, né? Sacrifício vicário significa sacrifício substituto do Senhor Jesus pelo pecado do homem na cruz. É uma substituição. Ele foi na cruz e trocou com nós. Você me aceita o que eu fiz por você na cruz e eu compro todos os seus pecados para mim. Você tem coragem de fazer isso por alguém? Que coisa linda, né? Pois bem, agora nós vamos em Romanos 4, né, onde Paulo vai tratar com os cristãos judeus a respeito da justificação feita através da fé. E como personagens, que nós vamos ler no capítulo 4, Paulo usa Abraão incircunciso e Davi circunciso. Então vamos lá no capítulo 4, vamos aí cada um ler um versículo, nós vamos ler o capítulo inteiro. Começando aqui o pastor Fernando, cada um lê 3 versículos para 3 de 3 em 3 e nós vamos prosseguindo. Glória a Deus. Que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Obrigado, pastor Fernando. Pastor Harold.
Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Pode ler o 9 também? Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Aleluia. Deus abençoe. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Deus seja louvado. Vou passar aqui, a irmã Lígia continua, e assim sucessivamente. Como está escrito: por pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Olha esse versículo, Abraão esperando contra a esperança. Isso aqui é só coisa para crente, viu, irmão? Imagina você esperar contra a esperança. Como é que vai entender isso? Só pela fé se vive isso, né? Vamos lá, Maiara. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber,
a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, a qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Glória a Deus. Essa voz do Rafael já acordou alguns que estavam com sono, porque é a voz de trovão, né? É? Glória a Deus. Deus seja louvado. Você viu, você e eu nesse versículo, principalmente no versículo 24? Mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus. Então já estava falando de nós, da salvação daqueles que creem. Então vamos lá. Nesse capítulo lido, né, nos versículos 1 a 3, nos versículos 1 ao 3, que diz: Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, irmãos, a vida de Paulo não era fácil. Paulo evangelizando um judeu. Não era fácil a vida dele. E bem como evangelizar os gregos na região que ele estava, os filósofos. A vida dele não era fácil. Ele tinha que buscar de Deus para pregar a palavra na unção de Deus. Então os judeus eles tinham essa dúvida. E eles então jogaram Abraão. Mas espera aí, nós somos descendência de Abraão. Foi a deixa que o Espírito Santo precisava para introduzir para eles que a justificação, ou seja, para uma pessoa ser considerada justa, não é por obras, mas é pela fé no sacrifício de Cristo. Então Paulo ele traz Abraão à luz, né, no texto, para mostrar para os israelitas cristãos que Abraão foi justificado, Deus fez de Abraão um homem justo, porque Abraão aceitou pela fé, andar pela fé no Messias. Não através de obras da lei ou da circuncisão, porque isso vem antes da circuncisão. Então, nesses versículos, Paulo deixa claro que Abraão alcançou a justificação não através da lei, mas sim através da fé. Paulo leva os cristãos judeus a observar Gênesis capítulo 15. Vamos dar uma lidinha lá, no que quando Deus fez a promessa. Gênesis capítulo 15, o contexto desta história, Abraão, era Abrão ainda, né? E ele tinha acabado de voltar de uma guerra, onde o sobrinho dele, Ló, fora levado cativo, e ele então trouxe Ló de volta, bem como libertou aquelas pessoas que estavam cativas, e ali ele teve um encontro, que saiu, né, para encontrar-se com Abraão, um homem chamado Melquisedeque, que está no capítulo 14, a partir do versículo 18. E Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém é a atual Jerusalém de hoje. Melquisedeque veio ao encontro de Abraão com pão e vinho, santa ceia. E disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas mãos de Abrão, nas tuas mãos, né? E de tudo lhe deu o dízimo. Então, Abrão ali, olha que coisa interessante, irmãos. Antes da promessa, Deus vai testando Abraão nas suas obediências. Quando Abraão viu Melquisedeque, ele estava lá pegando os despojos da guerra. Então ele trouxe muita riqueza. Ele pegando os despojos da guerra e olhando em Melquisedeque. Melquisedeque vem com pão e vinho, santa ceia. Abraão toma a santa ceia e está ali nos despojos. Abraão na hora, eu vou separar a 10ª parte, porque esse homem é sacerdote. E entrega para ele a 10ª parte. Quando entrega para ele a 10ª parte dos despojos, Deus entra no capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande.
Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo: não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Aí versículo 6. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Aleluia. Então Abraão creu no Senhor. Volta lá em Romanos, deixa lá. Então, creu no Senhor, isso foi imputado para a justiça. E Deus já havia prometido que ele seria pai de numerosas multidões de pessoas, daqueles que andassem pela fé. Então, Deus fez a promessa do herdeiro a Abrão e também dos filhos futuros, que viriam a crer no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Quando Abrão está lá com Isaac agora, o tempo passou. Isaac já era um mocinho. Abrão, ouvindo a voz de Deus, Deus disse a Abraão: eu quero o seu filho, o seu único filho. Mas Abraão tinha mais de um filho, ele tinha Ismael também. Mas a promessa era sobre Isaac. Abraão não titubeou. Isaac é um tipo de Cristo. Quando Abraão pega, então levanta de madrugada, não falou nada para Sara, porque se ele fala para Sara, Sara não ia deixar levar o menino. Tem coisas, maridos, que não convém você falar para sua esposa. Tem coisas, atos de fé, é só você e Deus. Se você falar com a tua esposa, vai ter um atrapalhamento. Tem coisas, quando Deus fala, é você que vai dirigir. Tem muita gente que perde essas oportunidades ricas de experiência com Deus, porque acontece determinadas coisas e fala com a esposa não, vai fazer isso não. Aí desmotiva. Então tem coisas que é você e Deus. Quando são coisas espirituais, é você e Deus. Abraão levantou, pegou Isaac, pegou a lenha, o cutelo, pegou o negócio de acender o fogo, os servos, os jumentos e subiu. E andou caminhando, já era velhinho. E foi subindo. Aí chegando no pé do monte, ele disse para as pessoas: vocês fiquem aqui, eu e o moço. Ele podia ter dito: eu e meu filho subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele disse: eu e o rapaz. Por que ele não usou o termo filho ali? Porque ali, irmãos, ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele disse: eu e o rapaz subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele não disse: eu e o rapaz subiremos, depois eu voltarei. Não, ele já tinha convicção que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Aí quando ele subiu, lá estava a lenha, ele pegou Isaac, imagina a situação. Isaac: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o martelo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas aonde é que está o cordeiro? Abraão, quando aquela pergunta, aonde está o cordeiro? Abraão foi 2000 anos para frente da vida dele e viu Jesus na cruz do Calvário, porque Abraão estava 2000 anos para trás. Viu Cristo crucificado. Aí ele disse pela fé: Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele olha para trás, lá está um cordeiro, um carneiro, enroscado, onde ele tomou e sacrificou, e Isaac foi tirado. Porque Isaac era um tipo de Cristo até o momento do sacrifício, mas ele não era o sacrifício era Cristo. Aleluia. Quantos entendem isto? A fé de Abraão. Nos versículos 4 ao 8, Romanos, capítulo 4, versículos 4 a 8. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida.
Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, nesses versículos, Paulo destaca que o perdão dos pecados, bem como a justificação do pecador, são obtidos única e exclusivamente através da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então, no capítulo 4, versículo 3, tem uma frase chamada-se imputada. Diz assim: pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa palavra imputada, daqui do versículo 3, no grego, ela é logizonai, que se pronuncia lohozoman. Eu não falo grego, mas lohozoman. Que significa colocar na conta de alguém, depositar. É um termo bancário. Sendo assim, Paulo realça os versículos 4 e 5, revelando-nos os seguintes termos. Quando uma pessoa trabalha e recebe um salário, esse dinheiro é depositado na sua conta. Mas Abraão não trabalhou para merecer a salvação. Simplesmente ele creu na palavra de Deus e foi o Senhor Jesus quem realizou a obra da cruz e a justiça foi colocada, assim como na nossa conta, foi colocada na conta de Abraão, assim como Deus colocou também na nossa conta. Eu não trabalhei para ser salvo, e muito menos você. Mas Jesus trabalhou, realizou a salvação, e como justiça, Ele aplicou na minha conta e na tua conta. Aleluia, nos justificou. Oh, glória a Deus. Oi? Creditado, olha lá, está vendo? Foi creditado, não é? Na nossa conta. Que maravilha. Pode participar, irmão. O senhor quer dizer algo aqui? Vamos pegar aqui do pastor Harold aqui, depois nós já passou o pastor Rodrigo. Glória a Deus. Tem aquele texto em Colossenses 2,14, né, que eu gosto muito, falei, havendo tirado a cédula que era contra nós em nossas ofensas, ele comprou essa cédula, era a nossa dívida. Então ele pegou a dívida que era contra nós, em nossas ofensas, que nos dava a condenação do inferno, ele tomou sobre si no ato da crucificação e cravou com ele na cruz. Então ali ele foi pago, né? Ali ele nos justificou, comprou a nossa dívida. Glória a Deus. Então, Cristo fez a obra e Ele depositou, quando nós cremos, a justiça na nossa conta. Aleluia. Glória a Deus. O versículo aí que Davi profetizou, né? Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, né? Então, o que eu pude entender um pouco também do texto é que muitas pessoas aceitaram a Cristo, né? Foi creditado esse valor enorme na conta dele, ele recebeu o perdão, mas ele quer pagar o preço próprio. Ele quer agir com as suas obras, né? Achando que se ele fazer alguma coisa, Deus vai se agradar dele, né? Tipo é justamente o que os judeus pensavam nesse contexto. Eu vou orar mais, vou jejuar mais para mim alcançar a salvação. Eu vou te trazer uma oferta grande para Deus se agradar de mim. Aí é a sua obra, né? Que você quer pagar o preço. Mas quando a pessoa entende que Cristo pagou o preço por ele, e ele vem a ele agradecer pelo que Cristo fez, ele faz o que Abraão fez. Ele vai obedecer, ser contente, ser feliz, porque ele tem uma dívida paga por Cristo, né? Que Davi declara, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quer dizer, quando a pessoa ela recebe a Cristo, ela já está justificada, ela já tem a justiça de Deus. Então ela tem que crer dessa forma, né? Que Deus já fez tudo por ela. E o que ela tem que fazer é obedecer,
e pegar as pegadas pela fé aí e ter a vitória. Amém? Glória a Deus. Oh, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Que maravilha. Irmãos, essas revelações vai fazer muita gente aqui andar de cabeça erguida de novo, viu? Porque pela fé, pela fé. Vamos aos versículos 6 e 8. Mais alguém que colocar algo aqui? Podemos prosseguir então? Levante a mãozinha aí. Vamos prosseguir? Então vamos lá. Versículos 6 a 8. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras, que é o que o pastor acabou de falar. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, Paulo traz agora para o texto o rei Davi. Ele estava falando de Abraão incircunciso. Agora ele traz Davi para o texto, Davi era circuncidado. Então ele traz as duas pessoas, ícones, ele não é bobo. Ele vai usar os ícones da fé israelita. Davi e Abraão. Dois ícones, né, homens que viveram pela fé. Então, nesses versículos, Paulo destaca que o perdão dos pecados, bem como a justificação do pecador, são somente os obtidos através da fé no sacrifício de Cristo. Então a palavra imputar, né, como nós lemos, significa colocar, depositar. Aí no versículo 6 e 8, Paulo traz ao texto o rei Davi, que era circuncidado, e mostra que mesmo as pessoas circuncidadas pecam e recebem perdão e a justificação através da fé no sacrifício do Senhor Jesus. Conforme, né, os versículos 9 e 10 nos mostram. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda na incircuncisão? Né? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então a fé que Abraão teve, assim também como a fé como Davi teve, na questão salvação, pequei. E agora? Eu preciso então fazer um jejum, fazer uma consagração, eu preciso pegar todo o meu dinheiro e depositar lá para mim receber o perdão. Não é nada disso. Pequei. O Espírito de Deus me revela que pequei. Então meus dias vai ficando triste. Davi passou um ano inteiro, quietinho quando pecou com Betseba. E ele falou, enquanto eu não confessei, meus dias estavam tristes, angustiantes. Meus ossos ardiam. Enquanto me calei, meus dias ficavam coisas tenebrosas. Mas quando eu confessei, arrependi e confessei, os meus dias ficaram leves. Por isso que é bom ter sempre ouvidos atentos a uma palavra profética. Porque quando Natan chegou diante de Davi, contou aquela historinha para Davi. Se Davi não tivesse receptível a ouvir uma dura correção da parte de Deus através do profeta, ele mandava matar o profeta e estava lá no inferno, porque não haveria arrependimento mais. Quando o profeta falou, tu é o homem, ele se arrependeu. E a primeira frase que saiu dos lábios dele, pequei contra ti, pequei contra o Senhor, me perdoa, Senhor. Deus então perdoou ele e foi ainda com a vida dele. Porque ele era para ser apedrejado como nós vemos. Então, tanto os incircuncisos como os circuncisos pecam. Agora nos versículos 11 e 12. Diz, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados,
a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Você está vendo como vai clareando melhor o texto para nós? Por isso que é bom a escola bíblica, né? Então, nos versículos 11 e 12, Paulo mostra que Abraão foi justificado pela sua fé no sacrifício do Cordeiro da cruz. Mostra-nos também que a circuncisão para Abraão e também para os israelitas é o selo da justiça da fé. Fé essa que ele teve quando era incircunciso. Por isso que Abraão é o pai de todos aqueles que pela fé aceitam o sacrifício do Cordeiro e são justificados pelo seu sangue. No versículo 11, Abraão é o pai da fé para os gentios, que não são circuncidados. Quando um gentio se arrepende e aceita pela fé o sacrifício do vicário do Senhor, ele também recebe um selo. Não é o selo da circuncisão, mas é o selo do Espírito Santo. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Vamos ler agora em Efésios, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Aleluia! Assim como os judeus, como Abraão, creu, mas no sacrifício Deus pediu a circuncisão. Agora nós, e a circuncisão era um selo, é um selo de Deus para os israelitas. E para nós os gentios que cremos, diz assim, aos Efésios capítulo 1, versículo 3. Você vai ver a trindade no texto. Bendito Deus e Pai, olha o Pai aí, ó, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Essa é a vontade de Deus para nós. Ele nos escolheu, olha a presciência. Ele me escolheu e te escolheu antes da fundação do mundo. E por que ele me escolheu e te escolheu? Duas coisas. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como também as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito no texto. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua
propriedade em louvor da sua glória. Eu sou propriedade de Deus, você é propriedade de Deus. Aleluia, aleluia. Então, no versículo 11, Abraão é o pai da fé para os gentios, que não são circuncidados. Quando o gentio se arrepende e aceita pela fé o sacrifício vicário do Senhor Jesus, ele também recebe o selo. Não é o selo da circuncisão, mas é o selo do Espírito Santo. Só para nós entendermos melhor. Por exemplo, existe na roupa uma marca. Ou vamos pegar uma marca de um selo. Selo. Isso pertence a fulano de tal. Por exemplo, um produto. A pessoa coloca o seu selo. Essa marca, esse selo pertence a fulano de tal. Eu sou selado. Você é selada. Nós pertencemos ao Espírito do Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Então, também ele diz que é o penhor, no versículo 14 de Efésios 1, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então ele já selou, nós somos propriedade dele. E ele também é o penhor, ele é o penhor. Agora ele vai usar uma linguagem jurídica. Penhor significa um termo jurídico que significa empenho ou entrega de coisa móvel ou imóvel como garantia da obrigação assumida. Aleluia. Portanto, nós os gentios que já aceitamos ao Senhor Jesus, bem como os que ainda aceitarão o seu sacrifício, fomos selados como propriedade de Deus. E temos da parte do Espírito Santo o penhor, ou seja, a promessa, a certeza que ele vem nos buscar para concluir as boas obras que ele começou. Esse é o penhor, a linguagem que Paulo está dizendo. O Espírito Santo é o penhor meu e seu. Ele penhorou a si mesmo. Ele está dizendo, eu marquei, vocês são propriedade minha. E eu penhorei, eu me penhorei. Enquanto isso, vocês vivam as promessas na terra, comam o melhor da terra, satisfaçam, viajem. Eu provi tudo isso para vocês. E o que mais? Façam a minha obra, falem do meu amor. Quando for fazer a minha obra com excelência, com gratidão, com amor e não por obrigação. E quando se concluir tudo isso, eu, como sou o penhor de vocês, eu vou resgatar vocês, aleluia, e vou mostrar para vocês como é o céu, o que vocês vão viver no céu. Oh, glória a Deus. Portanto, nós os gentios, que já aceitamos ao Senhor Jesus, e também aqueles que aceitarão seu sacrifício, nós somos selados como propriedade de Deus. E também da parte do Espírito Santo temos o penhor, que ele prometeu, a certeza que ele vem nos buscar e concluir a promessa feita a nós, referente à vida futura. Vamos ver um pouco dessas promessas? Apocalipse 21. Oi, por gentileza. Aleluia. Só a respeito do que o Senhor está falando, né, a respeito de nós aceitarmos a Jesus, embora nós estamos aqui já todos convertidos, todos aceitou Jesus, mas eu vi um pregador famoso, não convém nós dizer o nome dele, que ele disse que nós não precisávamos aceitar Jesus, que Jesus que tinha que aceitar nós, né, com nossos pecados. Mas no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 12, está escrito, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, assim, para esse valor que Jesus pagou alto, né, na cruz, para nós ter esse direito a valor, a gente temos que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, né? E eu estava conversando esses dias com o Diego, quando eu me converti, quando eu era novo convertido, toda vez, todo dia que ia no culto, o pastor fazia o apelo, eu corria lá na frente para aceitar Jesus, né? A gente vivendo aquele primeiro amor, inclusive o pastor presidente nosso, que era do nosso ministério, ele achou que eu tinha desviado, perguntou porque eu tinha saído da igreja quando acabou o culto.
Aí eu falei que nunca tinha saído da igreja. Ele falou, mas por que você veio aceitar Jesus então? Eu falei, com uma palavra maravilhosa dessa, o pastor falou, você que ouviu essa palavra, você quer viver isso? Vem aqui na frente. Eu não pensei duas vezes e fui na frente, né? Então assim, esse ato de fé da gente vir na frente, receber Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, é uma vez que a gente vem aqui na frente, mas diariamente a gente temos que aceitar o sacrifício de Jesus, porque todo dia o pecado ele está batendo na porta, ele está aí oferecendo os pratos, Satanás está oferecendo os pratos deles. Então quando a gente levantar de manhã, embora a gente já tenha aceitado Jesus, o nosso nome já está escrito no livro da vida, a gente temos que dizer, eu aceito a Jesus, o sacrifício de Jesus, e eu aceito servir a Ti, fazer a Tua vontade e não a minha. Glória a Deus. É isso aí. Aceitar o sacrifício da cruz do Calvário. Aí em Apocalipse 21, olha a promessa. Olha a promessa. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então esse primeiro céu aqui, essa terra, vai passar. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então lá não tem mais tristeza, irmãos. Lá não existe tristeza. E a morte já não existirá. Acabou. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que coisa linda. E nele, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. Eu, a quem aqueles diariamente têm sede de mim, diz o Senhor, eu vou dar de graça a fonte da água da vida. Versículo 7. Está escrito assim, o derrotado herdará essas coisas. Está escrito, o vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor, aquele... Paulo também usa uma linguagem, em uma das suas epístolas, relacionada a um atleta. Um atleta, ele come costela todo dia? Ele come toicinho todo dia? Carne gorda todo dia? Ele regra a saúde, ele faz a sua dieta, ele treina, ele vai para lá, ele corre para cá, ele alonga-se diariamente para correr num estádio cujo um só leva o prêmio de ouro, o que chega em primeiro. Então Paulo está dizendo, quem ganha é só um. Então as pessoas treinam, as pessoas fazem as suas dietas para chegar e ganhar o prêmio. E quem corre e chega em primeiro, só esse leva, o ouro. Depois o prata e o bronze. O quarto, para lá, não leva mais nada. Aí Paulo vai dizer, vocês, observem esses atletas, ele está dizendo. Olha o empenho que eles põem para correr, para lutar, para fazer as suas atividades físicas. Agora os cristãos não querem fazer nada. Não quer levantar para ir numa escola bíblica. Não quer chegar mais cedo num culto para orar, buscar de Deus. Fortalecer a musculatura da fé. Aleluia. Fortalecer a musculatura da fé, buscando, orando, clamando, para viver os milagres. Não é fazer obras, mas é buscar a comunhão com Deus, na leveza. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe do pecado eu fico. Através da oração, através da meditação nas Escrituras. Se um atleta faz tudo isso na casa dele, ele regra alimento, ele fecha a boca,
Então, em nossa casa também vamos regrar o que nós estamos vendo. Vamos meditar mais na palavra e regrar as nossas vontades, para que a vida nos traga leveza. Lá o ginásio um só ganha, mas aqui não é o quarto para lá que não ganha nada. Aqui todos que fazem isso chegam ao prêmio da soberana vocação. Por isso que Paulo diz, eu combati o bom combate. Olha a expressão dele, bom combate. Um homem que foi chicoteado, um homem que foi traído, um homem que foi vilipendiado. Ele está dizendo, mas o combate é bom. Agora os cristãos de hoje, se alguém ouve falar mal de Jesus, já fica tudo arrepiadinho. Ei, Jesus foi perseguido. Tem muita gente aí que não sabe das coisas, que falam mal de Jesus, falam mal de Deus. Os cartunistas que fizeram chacota falando mal do Espírito Santo, o que aconteceu? Os muçulmanos foram lá e metralhou todos eles. Porque ninguém blasfêmia contra o Espírito Santo e fica como está. Então vamos ter cuidado. Pessoas falam mal de Deus, não fica nervosinho não. Ore a Deus e veja eles com bons olhos. Tá cego ainda, precisa de arrependimento. Deus, alcança essa vida. Olha aí. Está vendo? Tá vendo? Então, assim, as pessoas, não cabe a nós querer ter raiva de quem fala mal do Evangelho, de quem não crê no Evangelho, porque isso aí Jesus já vivia isso. Cabe a nós agora, como ter o sentimento de Jesus, que Paulo diz, tem de vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Então, o que é? Quando as pessoas difamam, quando as pessoas maltratam, Deus alcança essas almas, porque não sabem o que fazem. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ah, se eles conhecessem o dom da vida, Senhor. E muitos daqueles que crucificavam o Senhor Jesus, gritando, crucificai, crucificai, alguns foram salvos, porque se arrependeram. Dentre eles o centurião que estava lá, quando furou, verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Arrependeu-se. Então, no meio dessas pessoas que têm ódio dos fundamentos do mundo, judaicos cristãos, daqui uns dias você também será convertido em Cristo. E você vai ver como é bom, aleluia, esse sentimento de paz que nós temos. Orar por essas pessoas. Oh, glória a Deus. Então, aí no versículo de Apocalipse 22:8, diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, aqueles que não se arrependem, não querem se arrepender, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte. Pastor, na história da igreja tem alguém que já vai estar sendo condenado para esse lugar horrível aí? Tem. Fala alguns. Ananias e Safira, tempo da graça. Lá na congregação dos israelitas, já tem alguém condenado a esse lugar? Tem. Fala algum. Datã, Abirão e os 250 cabeçudos, que foram contra Arão, o ministério de Arão. Já estão Judas Iscariotes, já estão reservados para este lugar. Onde é que eles estão agora? Atualmente estão no lugar muito escuro, sedentos, ouvindo gritos de demônios e de pessoas que não se arrependeram e estão nesse lugar, chamado Geena. Um prelúdio para onde eles vão eternamente, um lugar terrível. E tudo isso é deixado às Escrituras para que nós venhamos a meditar na nossa maneira de viver. Não é pelos nossos esforços, mas é por teu Espírito Santo. Quando eu tenho Espírito Santo, eu consigo vencer as tentações, vencer os pecados. As bênçãos de Deus não vão me tornar uma pessoa arrogante, altiva, muito pelo contrário, vai me tornar uma pessoa dócil para ajudar outras pessoas. Só através do Espírito Santo. Então, o tempo da graça e o tempo que os irmãos estiveram lá na lei, mostra-nos que vigia no modo de viver. Dá um cutucãozinho e diga, vigia na maneira de viver, hein? Vigia.
Vamos buscar de Deus. Aleluia. Versículo 12 de Romanos 4. Vamos lá. Romanos 4, versículo 12. Glória a Deus. Oh, glória. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, no versículo 12, Abraão também é pai dos israelitas, que aderem à circuncisão, porém, com uma ressalva, que eles, além de circuncidados, andem nas pisadas da fé como Abraão andou. Podem ser circuncidados, mas precisam ter fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo para serem salvos. Ok? Versículos 13 ao 15. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Nesses versículos, Paulo mostra aos judeus cristãos que Abraão recebeu a promessa divina antes da lei de Moisés. E conclui que a lei não foi dada para salvar as pessoas. A lei não foi dada para salvar as pessoas, e sim para mostrar o quanto as pessoas precisam ser salvas. Porque a lei diz, não adulterarás. Aí a pessoa adultera, eu careço da salvação. Não mentirás. As pessoas mentem, eu careço da salvação. Não matarás. As pessoas matam, não somente com armas, matando fisicamente, principalmente com palavras, com vestimentas. Então matam a fé das pessoas. Então a lei não foi dada para salvar as pessoas, e sim para mostrar o quanto as pessoas precisam ser salvas. Pois a lei aponta e mostra o pecado, mas a graça perdoa o pecador arrependido. Aleluia. Justifica, a graça perdoa o pecador arrependido. Justifica e salva o pecador arrependido, conforme os versículos 16 e 17, que diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pais de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia. Glória a Deus. Então, a lei aponta o pecado, a graça perdoa. A lei julga o pecador, a graça perdoa. A lei condena o pecador à morte, mas a graça perdoa o pecador e justifica e dá vida, e vida com abundância. Agora nós vamos meditar nos versículos 18 e 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, Sara estava com 90, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputada para a justiça. E não somente por causa dele está escrito
que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Oh, aleluia! Olha que coisa linda. Nesses versículos, Paulo considera o rejuvenescimento físico de Abraão um retrato da ressurreição dentre os mortos e em seguida associa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olha, pensa bem. Sara, quando Deus chama Abraão, Abraão estava com 75. Sara já estava idosa já. Quando vai manifestar a promessa a Abraão, Abraão estava com 100. Sara com 90. Quando Abraão creu, Deus então, no poder do Espírito Santo, houve um rejuvenescimento. Deixou Abraão mais jovem, assim como Sara. Que isso, pastor? Isso é loucura. Não é não. Quando Abraão sai em Gênesis 12, ele vai para o Egito. O que é que ele fala para Sara? Eles vão olhar a sua beleza. Uma mulher já idosa. Que beleza que Faraó. Faraó tinha tantas mulheres, ia ver numa mulher já idosa. Mas o poder de Deus aperfeiçoou Sara e aperfeiçoou Abraão. Depois em Gerar, a mesma coisa, a sua beleza. Aqui nesse contexto, Paulo considera essa juventude, deixar Abraão num estado físico vantajoso, ele e Sara. Paulo vai comparar isso à ressurreição de Cristo. Romanos 4, do 18 e 25, também nos mostra que, antes de Deus liberar seu poder salvador, ele espera até que o pecador esteja morto e não seja capaz de fazer coisa alguma por si mesmo. Por que Deus não cumpriu a Abraão a promessa rapidamente? Porque enquanto Abraão tinha físico, Deus falou, não posso fazer nada por enquanto. Porque o milagre não é pelas suas forças. Os anos foram passando. Abraão na caminhada. 80 anos, 85. A coisa está pesando. 90. Deus, não consigo fazer mais nada. 100 anos. Agora acabou meu vigor. É agora que eu vou agir. Enquanto nós estávamos com a nossa força de querer buscar a salvação em alguma coisa, resolução de alguma coisa das nossas tristezas e insignificâncias, Deus falou, não posso pôr a mão por enquanto. Por enquanto eu só vou observando. Quando perderes a força e a capacitação e reconheceres que você é pobre, cego, nu e pecador, que não tem, Deus, eu não tenho esperança por mim mesmo. É agora que o meu poder vai agir na sua vida. Oh, glória a Deus. Foi assim na Abraão. O pecador não pode ser salvo pela graça enquanto acreditar que é forte o suficiente para fazer aquilo que agrada a Deus. Não tem jeito. Não dá para ser salvo pela graça enquanto você quer fazer do teu jeito. Deus fala, não vou pôr a mão, deixa ele aí. Deixa ela aí. Daqui a pouco ela quebra a cara lá na frente, aí vai reconhecer que eu sou Deus, aí eu vou agir. Por enquanto, vai lá, vai vivendo. Você acha que pode? Vai vivendo. Você acha que é capaz? Vai vivendo. Daqui a pouco estrabucha. Ah, Deus, eu não posso nada. Aí falei, agora que o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando Abraão reconheceu que estava morto, o poder de Deus operou em seu corpo. Aleluia. Quando o pecador reconhece que está espiritualmente morto e incapacitado, é aí que o poder salvífico de Deus entra em ação. Pois não é por obras para que ninguém se glorie, e sim única e exclusivamente pela graça, através da fé do sacrifício de Cristo. Foi assim também com Jacó. Deuteronômio capítulo de número 32, o cântico de Moisés. Lá estava Jacó. Olha como Deus encontrou ele. Vamos ler.
Deuteronômio capítulo 32, o Cântico de Moisés. Um pouco das últimas palavras de Moisés a partir do versículo 10. Jacó achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário. Achou numa terra deserta e num ermo solitário. A palavra ermo é deserto ao extremo. Povoado de uivos. Rodeou-o, cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Jacó estava lá arrebentado. Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. Rodeado de uivos é tristeza. Sabe aquele choro? Eu já chorei assim, que não sai nada. Só... É assim que Jacó estava. Tristeza ao extremo. A vida dele arrebentada. O Senhor viu ele, Jacó, agora não tem como você fazer nada, né? Agora é só eu que posso fazer. Rodeou ele, oh glória, cuidou dele como a menina dos olhos. Enquanto você faz na sua força, Deus não põe a mão. Quando você faz na dependência de Deus, Deus coloca as mãos e as coisas fluem. Oh, aleluia! Reconhecimento que nós não podemos nada. Tiago vai mais além. Alguém diz, amanhã eu vou fazer isso, aquilo outro. Tiago fala, amanhã você não vai fazer nada, porque se Deus não te permitir, você não dá um passo. Que isso? Deus te manda uma diarreia, você fica na cama e na privada. Pensa que é o quê? Como é que nós falamos? Se Deus permitir, amanhã eu vou trabalhar, vou vir para a oração e orar e terminar minha noite na presença de Deus. Se Deus não permitir, eu não faço nada. Porque quem manda é Deus. Quem tem o domínio da nossa vida é Deus. Abraão reconheceu. Então Paulo usou o exemplo de Abraão para trazer à morte a ressurreição de Cristo. Nós, os que cremos naquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, o qual foi morto pelos nossos pecados e iniquidades, né? Que está na parte A do versículo 25, vamos ver lá de novo em Romanos 4, versículo 25, a parte A. Que diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Parte A. Onde na morte do Senhor Jesus, mostra-nos que Ele nos libertou da escravidão dos pecados. Portanto, devemos andar em novidade de vida, pois nossos pecados foram crucificados com Cristo. E a ressurreição de Cristo, na parte B do versículo 25, que diz, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então esse versículo nos traz a justificação. Tudo no ato de fé no sacrifício vicário. Deus olha para nós não como pecadores condenados, e sim como pessoas justificadas através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por causa de tudo isso, nós não podemos andar de cabeça baixa. Por causa de tudo isso, nós não podemos andar mais desanimados. Eu estou tão desanimado. Vai ler e meditar um pouquinho Romanos 4, que você vai ter bom ânimo. Porque Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me fazer justo. Na cruz, encravou os meus pecados com Ele. Na ressurreição, me trouxe justificação. Perante Deus eu sou justo. Mas as pessoas vão te julgar. Não importa o que o homem diz. O que importa é o que Deus diz. Você é justificado. Você é justificada. Por isso tem que andar de cabeça erguida. Bateu tristeza? Medita de novo em Romanos 4. E vê que a morte de Cristo e a ressurreição, a morte nos traz perdão e na ressurreição nos traz justificação. Aleluia. Por causa de tudo isso, não podemos andar desanimados, tristes e angustiados, a não ser que tenhamos pecados não confessados. E se tiver, e se arrepender e confessar, e depois levantar a cabeça, pois somos mais que vencedores, conforme Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39,
que diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Coloquemo-nos em pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele nos amou de tal maneira que se entregou naquela cruz. Aleluia. Por isso, aos Romanos capítulo 8, versículo 30 vai dizer: e aos que predestinou, somos predestinados, todo ser humano é predestinado a herdar o céu. Aos que predestinou, a esses também chamou. Todo ser humano predestinado, não é um destino, é um predestino a herdar o céu. Quando alcançamos a idade de 12 anos, lá vem ele chamando. Aceite o sacrifício da cruz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que aceitaram o chamado, aceitei o chamado. E ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aleluia. Olha o processo. Eu saí do ventre da mamãe, você também, já predestinado a ir para o céu. Aí engatinhamos, olha o desenvolvimento. Mensagem para hoje à noite, Deus confirmando. Desenvolver a vossa salvação. Assim como uma criança desenvolve a salvação também. Desenvolvendo-nos, fase de infância, pré-adolescente, adolescente, 12 anos, Ele chamando a gente. Aceita o sacrifício. Aceitei o sacrifício da cruz. Meus pecados são crucificados. E eu sou justificado. Você é justificada. E aos que justificou, vai se concluir a última etapa. A esses também glorificou. É por isso que nós não podemos, a não ser quando pecamos e não arrependemos, andar de cabeça baixa, andar desanimado. Só se pecou e não arrependeu. Aí fica desanimado, cabeça baixa, uma tristeza ruim. Aí quando se arrependeu, se perdoa, a alegria da salvação volta. É assim a nossa vida, irmão. Quando a pessoa, mas eu estou tão triste, tão chateada, porque tantos problemas, mas você está em pecado? Não, porque as lutas, mas vai ficar toda a vida desse jeito, sendo que Ele me glorificou e te glorificou. Ô pastor, o senhor não tem problemas? Às vezes maiores do que os seus. E por que o senhor não está triste e cabisbaixo? Diante dessas palavras reveladas, eu sou justo diante dele. E eu sou glorificado, agora o meu corpo é glorificado. Sabe o que isso significa? No mundo espiritual, daqui a pouco eu vou para minha casa. Os demônios cercam ao redor, ao derredor, bramando como leão. Lá vem eu e lá vem você. Glorificado. Aos olhos físicos não se vê, mas aos olhos espirituais há uma glória de Deus dentro de mim, dentro de você. Satanás, ataca ele. Os demônios, recua. Recua não, ataca. Não dá. Por que não dá? Porque já é glorificado pelo sangue de Jesus. Aí quando você abre a boca, como a irmã Marisa pregou aqui na quarta-feira, estava irritada, as coisas estavam travadas, a moto caiu, a bicicleta, melhor dizendo, caiu, na hora, sai Satanás. Os problemas estão lá travando a sua vida, está em consciência tranquila, em paz com Deus? Expulsa, porque a graça de Deus já é sobre a nossa vida. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Ele é completo. Ele é completo. Então chega de se fazer de coitadinho. Chega de se fazer de coitadinha. Levanta a cabeça, encara a realidade, parte para cima, porque a vitória é logo ali. Aleluia. Ô irmão Alexandre, olha aqui, para encerrar esse momento tão gostoso que Deus nos preparou nessa manhã. Oh, glória. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, por essa manhã abençoada, ó Deus,
a qual o Senhor colocou no coração do teu servo essa palavra reveladora para nossas vidas, ó Pai. Te glorificamos, ó Deus, porque a cada dia que passa, Senhor, temos a alegria da salvação sobre as nossas vidas, ó Pai. Crendo, papai querido, dificuldades, as lutas, elas passarão, mas a nossa morada com o Senhor será eterna, ó Pai, aonde nos alegraremos com o Senhor e continuaremos, ó Pai, glorificando, exaltando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra, obrigado por esta manhã, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Poder sentar um minutinho? Aleluia. Eu achei que eu não ia nem conseguir terminar a aula hoje. Deu tempo. Deu tempo. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Lu, tem recadinho aí? Ok. Amém. Glória a Deus. Então, deixa eu dar uns recadinhos aqui, né? Eu vou desligar aqui o microfone agora, tá? Acho que já pode cortar ali. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado.